Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura dessa rodada de segunda-feira falando sobre um atropelo creditável que a gente teve nessa tarde, que foi o atropelo do Hornets pra cima do Sixers. Sim, o Charlotte Hornets atropelou o Philadelphia 76ers. Beleza que era um Sixers sem Joel Embiid, sem Paul George. Se bem que Paul George, todo respeito, mas não é como se o Paul George fizesse uma grande falta. Mas o Embiid sim, o Embiid faz bastante falta, o Embiid vem, né, vivendo um momento muito bom, inclusive vinha de 2 jogos excelentes contra Houston e Knicks. Então é óbvio que sem o Embiid o Sixers perde bastante da sua força, mas ainda assim, cara, Tyrese Maxey tava jogando, Edicombe tava jogando, Kelly Oubre tava jogando, né, Quentin Grimes, enfim. Então assim, não era como se o Sixers estivesse todo esfacelado. Não, era um time que era pra competir. Só que o Hornets não deixou o Sixers competir. O Charlotte aplicou hoje um atropelo de 130-93, mano. 130-93. Sabe qual foi a parcial do terceiro quarto? 40-15. 40-15. No segundo quarto, sabe quanto que foi? 41-22, guerreiro. Mano, surreal o que Charlotte fez hoje. E vou te falar, essa vantagem só não foi maior porque no quarto período o Charlotte tirou o pé. E aí o Sixers deu uma leve diminuída no prejuízo. Mas ainda assim, cara, 130-93, mano. Em plena segunda-feira, o Charlotte já começou assim, metendo 37 de vantagem pra cima do Sixers. É bizarro, cara. É bizarro o que Charlotte fez hoje. É uma atuação, cara, espetacular, né? Brandon Miller, 30 pontos em 27 minutos. Muito bom ver o Brandon Miller conseguindo ficar saudável. É um jogador que quando joga faz uma diferença absurda, né? Tanto que com ele em quadra, Charlotte tem 16 vitórias e 14 derrotas. Sem ele, são 3 vitórias e 14 derrotas. Então é um cara que faz uma diferença muito grande. É um jogador que nos últimos 7 jogos marcou pelo menos 20 pontos em todos. Em todos, né? E hoje foi o grande nome do time. O LaMelo, mesmo num jogo onde ele não pontuou tanto, né, foram só 11 pontos, aproveitamento ruim nos arremessos, ele foi muito importante, gerando muito jogo, foram 8 assistências para ele, né, aparecendo bem ali na distribuição e tal. Com o Knipel fazendo um jogo protocolar, 12 pontinhos em 20 minutos, ele que vem sendo o jogador mais regular do Hornets na temporada, né? Uma maturidade impressionante do novato. Nem parece que é novato, né? Com o Knipel, você vê ele jogar, cara, parece que ele é um veterano. Uma tomada de decisão, muito consciente do que tem que fazer em quadra. É um jogadorzaço, cara. Uma baita escolha de Charlotte, inclusive muito elogiada por mim no draft, vocês devem se lembrar que eu elogiei muito a escolha de Charlotte. Quem mais? Cara, basicamente todo mundo jogou bem, né? Moussa Diabaté fez um ótimo jogo. Grant Williams vindo muito bem do banco, né? Ryan Kalkbrenner entregando um duplo-duplo vindo do banco com 13 pontos e 10 rebotes. Colin Sexton, Josh Green, Miles Bridges, 190 também jogando bem. Miles Bridges que deve ser usado como moeda de troca, né? Vem sido bastante especulado sobre a possibilidade de Charlotte botar o Miles Bridges no mercado para tentar melhorar o seu elenco. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tá? Né? Mesmo com todas as questões extra-quadra do Miles Bridges, ele é um jogador que ainda tem um valor no mercado, e eu acho que Charlotte tem que aproveitar, cara, porque isso é importante salientar. Pra quem ainda trata Charlotte como meio que um café com leite, né, como que um time que não dá pra levar a sério, cara, quem trata Charlotte assim, claramente não vem acompanhando o time. Você pega esse pós-virada de Charlotte, cara, é um time que merece respeito. É um time que compete com todo mundo. Mano, nos últimos 13 jogos, Charlotte venceu 8, bichão. No mês de janeiro, Charlotte tem o melhor saldo de pontos da NBA. O melhor de toda a NBA. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E aí, quando você pega algumas das vitórias de destaque de Charlotte nesse mês, você teve a vitória de hoje por 37 contra os Sixers. Você teve uma vitória de 27 contra Orlando, uma vitória de 23 contra Denver, uma de 18 contra o Lakers, uma de 55 contra o Utah Jazz, 55 de diferença contra o Jazz. E pra mim, a que mais impressiona pelo adversário que foi, 27 pontos contra o Oklahoma. Inclusive,
Me dá até gatilho lembrar desse jogo, né? Porque o Thunder foi humilhado pelo Charlotte. Então, quando eu digo que foi um atropelo inacreditável, bizarro, obviamente é um exagero, porque olhando para o que Charlotte vem fazendo, não é bizarro o time fazer o que fez hoje. Claro, chama atenção, é um placar muito elástico, mas não é bizarro, porque Charlotte vem fazendo isso o mês inteiro. Então, com uma troca bem feita nessa trade deadline, adicionando ali talvez mais um pivôzinho defensivo, reforçando um pouquinho a ala, cara, Charlotte entra muito na briga por pós-temporada no leste. Na verdade, Charlotte já tá na briga, né? Você pega aqui Charlotte com 19 vitórias, cara, deixa eu abrir aqui a classificação, abrir a tabela. Tabela! Bota a tabela! Cara, a diferença de Charlotte pra Atlanta, que é o 10º colocado, são 4 vitórias, mano. 4 vitórias, entendeu? É uma troquinha que esse time sobe muito de nível, cara. E é um time bom, mano. É um time bom. Em essência, Charlotte é um time bom. Claro, é um time que vai perder jogos, é um time que... Eu não acho que Charlotte vai conseguir replicar esse mês de janeiro nos próximos meses. Acho que nos próximos meses deve rolar uma regressão à média. Mas mesmo nessa regressão à média, eu acho que Charlotte vai se manter um time competitivo, porque é um time que tem talento. Nesse leste, é um elenco bom para esse leste. A grande questão de Charlotte é manter a galera saudável. É manter Brandon Miller e LaMelo saudáveis. Se esses caras conseguirem terminar a temporada bem, saudáveis, a gente pode ver sim Charlotte voltando após temporada. Pode sim, velho. E aí a gente tem que elogiar a diretoria. Uma diretoria que foi muito ruim em outros ciclos, mas nesse ciclo, cara, a diretoria fez um trabalho muito bom. Fez um ótimo draft com Kalkbrenner, Sion James e principalmente com Knippel, e tomou uma excelente decisão no comando técnico. O Charles Lee foi uma ótima escolha. Ele comete erros, ele erra algumas rotações, ele demora pra pedir timeout de vez em quando, sim. Por quê? Porque é um técnico novo. Ele ainda tá aprendendo, mas você vê que existe filosofia no trabalho dele, você vê que existe uma ideia de jogo, coisa que não existiu em Charlotte nos últimos, 10 anos. Então tem que elogiar o trabalho bem feito. Charlotte vem fazendo um bom trabalho. E a vitória de hoje, ela só reforça o bom trabalho que vem sendo feito por lá e o grande momento que esse time vive. Falando de fluidez ofensiva, de funcionamento ofensivo, cara, poucos ataques estão performando tão bem quanto o ataque de Charlotte nas últimas 4 semanas. Poucos. Repito, o melhor saldo de pontos da NBA no mês de janeiro. Então, mano, é uma vitória que chama atenção, é uma vitória, né, que choca pela diferença de pontos, mas, de novo, pra quem vem assistindo, pra quem vem acompanhando esse time de Charlotte, não surpreende. Porque realmente o time vem jogando muito bem. E vamos falar, essa nem foi a maior vitória de Charlotte no mês. Igual eu falei, os caras meteram 55 contra o Jazz, meteram 27 contra o Oklahoma. Quem trata Charlotte como saco de pancadas ainda é maluco, cara. É maluco e desconhece totalmente o que o time vem fazendo, entendeu? E vou te falar, é normal você não assistir Charlotte. É normal. Mas aí, não vem também querer falar que Charlotte é qualquer coisa. Porque se você acompanhar minimamente, se você dar um Googlezinho aí, você vai ver que essa opinião, ela não pode ser dada em relação ao time. Você podia falar isso de Charlotte ano passado. Você pode falar isso sobre Charlotte nos últimos 10 anos. Nesse ano não dá pra falar. Nesse ano não dá pra tratar Charlotte como saco de pancadas. E o jogo de hoje só reforça isso. Grande atuação, grande vitória. E que momento vive o poderoso de Charlotte, hein? O abelhudo tá picando. A abelha tá picando. E se você vacilar, você vai ser picado também. Gente, é isso, né? Os nossos trabalhos nessa segunda-feira só estão começando. Hoje ainda tem muito jogo bom pra gente falar. Tem Lakers contra Bulls. A gente tem aí Warriors e Minnesota na revanche. Portland e Celtics é um jogo interessante também. Talvez eu venha aqui falar sobre esse jogo. Se bem que vai dar no mesmo horário de Lakers e Bulls, né? Daí vai rolar um conflito de horário. Mas enfim, o condensado do League Pass tá aí pra isso, né? Então, qualquer coisa, se for um jogo muito espetacular, eu assisto o condensado e venho aqui falar sobre ele mais tarde. Mas enfim, mais tarde eu apareço aqui pra falar sobre mais jogos. Obrigado pela sua audiência, tamo junto, grande abraço. Torcida de Charlotte, comenta aí, eu quero comentários em massa da torcida de Charlotte, hein? Quero ver o apoio do bonde do abelhão. Eu quero ver o bonde do abelhão aqui. Eu sei que alguns torcedores de Charlotte não gostam de mim,
por conta das minhas opiniões sobre o Lamelo. Beleza. Mas, pô, eu tô fechado com vocês, mano. Pega ali meu vídeo de prévia. Pô, eu coloquei Charlotte na frente do Raptors, pô, na minha tier list. Quer maior fechamento do que esse? Vê se tem outro. Vê se tem outro influencer de basquete botando Charlotte na frente do Raptors. Eu fiz isso antes da temporada começar. Tô fechado com vocês, pô. Eu sou um de vocês. Eu sou um membro do bonde do abelhão. Vocês, porra. Comenta aí, comenta aí. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Beijão e tchau. Um abraço.